Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja com todos vocês que estão nos assistindo. Hoje o nosso tema é um tema para todas as mães, todas as mulheres que desejam o dom da maternidade. Eu louvo e agradeço a Deus por todos vocês que estão aqui conosco, por Deus me dar esta oportunidade de me preparar para o meu parto, todas as manhãs, estarmos rezando aqui em nome de Jesus, pedindo a intercessão da Virgem Maria sobre nós, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos ventres, né? Para que possamos agir com sabedoria. Hoje quem estará conosco é a Roberta, do Rio de Janeiro também, gente. E deixa eu ver se ela já entrou para eu chamar ela. Que Nossa Senhora do Bom Parto interceda por nós. Estamos aqui, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enquanto a Roberta entra, louvado. Bom dia, Roberta. Bom dia, Dainana. Tudo bem? Tudo bem? Muito prazer em conhecê-la. Prazer é tudo meu. Uma alegria estar aqui contigo. Muito obrigada. Estou ansiosa. Então, eu partilhava com o pessoal sobre essa novena, né? Que foi um cuidado de Deus, porque eu havia dito que eu não faria mais novenas, né? Até o meu bebê nascer, mas falta bastante tempo ainda. E essa novena, ela vem trabalhando antes de mais nada em mim, principalmente em mim me preparando para o meu parto, para o último trimestre de gestação. Então, assim, eu nem fico olhando, né, para o que Deus está fazendo lá fora, que eu sei que é tremendo, mas dentro de mim, as pessoas que Deus colocou e como Ele vem honrado, a forma que Ele vem trabalhando. Eu gostaria, assim, de agradecer imensamente, não a conhecia, assim, mais próxima, mas acompanho um pouco do seu trabalho, admiro. E gostaria que você se apresentasse, quem é a Roberta, se é casada, quantos filhos tem, qual a sua Ah, missão. então, meu nome é Roberta Reis, eu sou casada com o Marcos, sou missionária da comunidade católica Shalom, sou doula, educadora perinatal. Nós temos 3 filhos, por enquanto, nossa escadinha para o céu, né? Faz até uma rima, nossa escadinha para o céu, Jonas, João e Emanuel. Sou doula e educadora perinatal aqui no Rio, trabalho com gestantes desde 2017. É isso. E você mora numa comunidade ou você mora Não, não. separada? Nós somos da comunidade de Aliança. De Então a aliança. gente mora na nossa casa mesmo. E a Shalom, eu admiro muito. Se fosse para ser de uma comunidade, estaria na minha lista. O Ah, carisma da Shalom é muito lindo, né? com certeza. Foi uma grande graça de Deus para nos sustentar, né? A eleição desse carisma, né? Uma grande graça de Deus, com certeza. E vocês, eu gostaria de partilhar com o pessoal o tema de hoje. A plenitude de Sim. Maria, né? Essa mulher, essa mulher que na sua humanidade disse o seu sim, sem reservas. E o tempo todo Maria nos ensinou durante a sua caminhada que é no silêncio, mas mesmo com o silêncio ela tinha autoridade, né? Ela não era uma mulher passiva, ela conduziu até o fim, né? Os apóstolos e tudo mais. Eu imagino ali no cenáculo de amor, Maria, né?
os apóstolos já todos na dúvida do que como seria, como se faria, e ela ali firme na oração, na oração. E que nós possamos absorver nesta manhã esta plenitude, que você possa partilhar conosco este tema para as mulheres que estão gestantes, né? Esse abandono, ao mesmo tempo essa autoridade, essa confiança, esse caminhar, esse silêncio e a força da oração, mesmo quando nós não sabemos o que nos espera lá na frente, né? E mesmo em momentos de dor, mesmo em momentos de dificuldade, mesmo em momentos de provações, sejam elas físicas, espirituais, emocionais, também pedimos por aquelas mulheres que estão aguardando o dom da maternidade. Esse dom, gente, está dentro de vocês, essas famílias. Este dom está em todas nós. Mas o mundo tem pregado que nós não temos este dom, que nós temos que buscar outras coisas, que nós somos outra coisa. E nós nada mais somos, enquanto mulheres, seja em qualquer vocação, já nasce com esse dom. Quem vai destruindo esse dom são as nossas escolhas, são as nossas preocupações e são, muitas vezes, o que nós aceitamos receber de fora para dentro, né? Sim. Daiana, esses dias eu vou começar aqui com uma partilha do que aconteceu, né? Essa semana, eu percebi que eu seguia uma pessoa no Instagram, era até um homem, né? Eu tenho dito assim que acho que é ainda um pouco mais estranho, né, do que uma mulher que se envolve com o movimento feminista e ainda o homem, né? Os papéis estão totalmente invertidos hoje em dia, né? E Nossa Senhora, ela tá aí para nos centralizar, né? Para nos colocar de volta em cada papel que de fato nascemos para ser, aquilo que nascemos para ser. E nesse Instagram, ele dizia que ele se coloca para os pais, né? Para os homens. E ele dizia que para os homens que eles não se assustassem com essa ideia de que a mulher ela nasceu pronta, de que isso não existe, que a mulher não nasceu pronta, que a mulher ela não precisa nascer amando o filho, que a mulher ela não precisa nascer sabendo ser mãe. E ele tentava amenizar assim, sabe? Eu falei, meu Deus, como tá o valor da sociedade, né? Ao invés de. E as mulheres acham isso legal, sabe, Dani? Elas acham que verdadeiramente elas não nasceram prontas para ser mãe, que elas verdadeiramente não têm esse dom, que elas verdadeiramente podem não amar seus filhos. Eu já li tanto sobre isso. E é tão triste, sabe? E eu falei, meu Deus, eu tô seguindo mesmo esse Instagram? É sério isso, né? E aí eu cliquei ali no de seguir rápido e eu pensei como estamos feridas por conta desses pensamentos que adentram na gente sem que a gente perceba, né? Muitas vezes de uma forma tão sutil, aparentando que está nos ajudando, né? Eu estou aliviando ali a barra dela, né? Mas ao mesmo tempo tão agressivo e fere a nossa alma. E eu volto meu olhar mais uma vez para Nossa Senhora, aquela que. Quem é a mulher, né? Quem é a mulher toda santa? Quem é a mulher? Quem é que nos inspira? É ela, né? Então, quando você falou para mim que o tema era a plenitude de Maria, eu pensei, meu Deus, eu fui privilegiada, né? Eu me senti muito agraciada, assim, porque ao mesmo tempo que a gente tem tudo para falar, né? Sobre ela, a gente não tem nada, porque por mais que a gente fale, a gente ainda não vai ter falado, né? Então, eu separei aqui alguns pontos, poucos, uns dois ou três, e queria falar também sobre o pedido de oração, né, que eu coloquei ontem na caixinha, quando falei que teria novena hoje, e tiveram muitos pedidos de oração, Daiana. Eu sou doula, eu trabalho com gestantes, mas eu tenho muitas seguidoras tentantes também, né? E elas diariamente elas me pedem oração, elas pedem para que sejam, no tempo de Deus, agraciadas, né?
E eu costumo falar também nos meus cursos, né? A gestação, ela não é somente aquilo que a gente vê tecnicamente, aquilo que é falado na técnica, né? A gestação, ela não é só espermatozoide e óvulo. A gestação é o encontro de duas almas e é quando aquela alma, é quando aquela mulher, ela é tocada no útero pelo dedo de Deus. Então, ali Deus infunde uma alma, né? Então, é muito mais, é muito além do que o técnico, é muito além do que o MOB até ensina, né, digamos assim, sobre fertilidade. É muito além. Quantas famílias nós conhecemos que até não tem nenhum problema de saúde e estão ali há anos, né, tentando engravidar. Então, a gestação é muito além. Então, quando eu acompanho uma mulher gestante, aquela mulher, ela foi tocada por Deus, o útero dela foi tocado por Deus. Ela traz ali uma vida no tempo que Deus desejou, né? E há uns tempos atrás, quando eu estava rezando pelo nome do meu curso, porque o curso era somente curso de preparação para o parto, né? E a gente sentia, eu e meu esposo, nós sentíamos que precisava de um nome. E a gente rezando pelo curso, Deus nos recordou de uma situação em que vivemos no. Acho que eu até comentei isso no Instagram, não me recordo, em algum post. Na última gestação, que foi quando ele nos deu o nome do nosso terceiro filho, que é esse que se chama Emanuel. E aquela passagem de Lucas 1, né? No sexto mês, Isabel, e aí fala, né? Darás à luz e colocarás o nome, e porás o nome de Emanuel, de Jesus, algumas traduções Emanuel. Então, é o darás à luz, foi aí que nasceu o nome do curso, né? Esse darás à luz é uma profecia para a humanidade. Começou por quem? Começou por Maria, na sua simplicidade da sua casinha, no encontro com um anjo, sabe? Uma coisa tão simples e tão sobrenatural, né? É uma plenitude de vida, é um exemplo de vida de mulher e santidade que nós temos para olhar, para nos inspirar. E não tantas coisas que o mundo tem jogado em cima da gente, tem tirado também de cima da gente. A gente tem um super exemplo, que é o exemplo de plenitude que a gente pode falar aqui nessa live até amanhã, que a gente ainda não vai ter alcançado essa plenitude de Maria, né? Você falou do silêncio, eu coloquei aqui no meu primeiro ponto exatamente isso, a força e o silêncio, né? Aquela que foi forte em todos os momentos, desde o sim até a cruz, né? Aquela que foi forte, silenciosa e disse sim, acolheu no coração, mas que sustentou, né? E hoje, Dayana, eu percebo que as mulheres, e falo de mim também, né? Porque a primeira boca que escuta, o ouvido que escuta a boca primeiro é o meu, e que nós mulheres, nós não temos tido essa força, né? Principalmente esse silêncio, a força através do silêncio. E eu percebo que hoje as redes sociais, por exemplo, são uma extensão da vida, né? As pessoas, nós achamos que as redes sociais são uma extensão do que a gente vive e a gente deposita tudo ali, né? Eu ontem assisti uma live da Jaqueline, da Jaque, que ela estava aqui, não sei se ainda está, com a Araceli, e que ela dizia dessa necessidade, né, da mulher, que ela faz uma pergunta aqui para mim, depois ela faz uma pergunta aí no teu Instagram, depois ela faz uma pergunta para Jaque, e a mesma pergunta que ela faz para tantas mulheres, e ela não encontra nela mesma a resposta. Porque aquela mulher, aí já eu acrescentando no que foi dito ontem, né? Aquela mulher, ela vê as redes sociais como uma extensão da sua própria vida. E ela não tem essa vida interior onde ela possa olhar para dentro, olhar para Deus e perguntar. E fazer a pergunta para ela mesma, né? E falar, o que que é? O que que é isso para minha vida, né? Qual o discernimento da vontade de Deus disso para minha vida? Eu preciso perguntar para tantas mulheres, perguntar para tantas pessoas a mesma coisa, né? Quem é que rege a minha vida? Quem é o centro? E aí eu me lembrei também de umas semanas atrás que eu achei bem engraçado que Deus me deu um entendimento numa oração, né? O Facebook, ele vem me lembrando, muitos meses já, ele vem me lembrando de situações em que eu me envolvi na internet, situações assim, de treta, sabe? De briga. E eu vejo, gente, era eu mesma, sabe? Era eu mesma. E aí eu fui percebendo que isso acontecia lá por volta do ano de 2011, 2012. Eu
E esses dias eu rezando, Deus me deu esse entendimento, partilhei até com meu esposo, partilhei até na célula, no Shalom esses dias, que Deus me deu esse entendimento, que 2012 foi o ano em que meu primeiro filho nasceu, né? Então, através da maternidade, eu amadureci. Através da maternidade, aquele silêncio de Maria me alcançou. Através da maternidade, aquela força que eu não tinha, em que eu precisava desabafar, em que eu precisava jogar tudo na internet. Através da maternidade, da graça da maternidade, eu fui diminuindo isso, sabe? Eu fui amadurecendo, eu fui criando essa força, eu fui usando desse silêncio e eu fui me inspirando mais ainda em Maria, né? Então, a graça da maternidade, pelo toque de Deus, pela graça da maternidade, eu fui crescendo, né? E como isso é belo, sabe, Dayana? Olhar para minha vida, olhar para nossa vida e perceber esse amadurecimento assim através da maternidade, através da escolha de Deus, da eleição de Deus para minha vida, é uma grande graça para eu olhar para trás e contemplar assim, a diferença, né? A menina que eu era antes de ter filhos, né, de ser mãe, e a mulher que Deus me faz hoje, através da inspiração, de força e de silêncio de Nossa Senhora, né? Um outro ponto importante também que eu anotei aqui para falar foi da submissão e da feminilidade. Eu quis acrescentar feminilidade porque às vezes submissão soa tão mal ainda, né? Na sociedade. Então, acrescentei feminilidade, que nada mais é do que a santa submissão, né? A mulher, quando ela é toda feminina, quando ela é na sua essência do que Deus me fez, ela é uma mulher submissa. Então, acho que uma palavra remete demais à outra, né? E quem foi a mulher que mais foi submissa, que mais foi feminina, né? Foi mais uma vez Nossa Senhora. E a gente pode perceber, desde ali das passagens bíblicas, né? Como a que eu citei de Lucas 1, que Nossa Senhora da Anunciação, mais à frente, quando o anjo aparece para José, e ele ali dá aquela missão para ele, né? Não, agora é contigo. E ali ele percebe que não, Maria é minha responsabilidade agora, né? Sou eu. E a partir dali a gente percebe também que o anjo não se comunica mais com Maria, né? O anjo ele não volta a aparecer para Maria, mas ele se comunica ainda algumas vezes com José. E ela não foi lá nas redes sociais, até porque não tinha, né? Mas ela não foi lá fazer queixa com Deus e que, nossa, o anjo agora só está falando com o meu marido, né? O meu marido é que está falando que a gente tem que sair daqui, fugir para outro lugar. É o meu marido, né? Não era essa briga, ela tinha esse olhar, né? De para que ela foi feita, ela tinha esse olhar missionário, né? Qual é a minha missão como esposa? Ela tinha esse olhar, né? Por Deus, que começou, que anunciou para ela a grande graça, e a partir daí pelo seu esposo, né? Então, isso é um outro ponto que hoje não existe mais, não existe. As mulheres, elas sentem dificuldade de serem femininas e submissas à voz dos seus esposos, à voz. Eu acho até um pouco contraditório, sabe? Digo por mim também, sempre começando por mim. Na época que eu trabalhava, eram tantos chefes, né? Na época que eu trabalhava na vida corporativa, trabalhava, eu ainda trabalho muito, mas eram tantos chefes, né? Eram tantos homens que ordenavam as coisas que eu precisava fazer. Eram tantos homens que me davam ordens, que me diziam o que eu precisava fazer, e isso nunca foi uma dificuldade para mim. Então, por que que dentro de casa acaba sendo, né? Por que que dentro de casa a gente não consegue olhar para o nosso esposo como sacerdote do lar, como homem do lar, como aquele que tem sim essa responsabilidade sobre nós, né, como José teve? Por que que eu não consigo olhar, né, como Maria e ver o homem como o complemento, e me ver como aquele auxílio? Eu falo muito também da passagem da ajuda adequada, né? Quando Deus fez Adão e fez Eva, e ela disse que seria e ele disse que ela seria a ajuda adequada. Em algumas traduções a palavra vem como auxílio, e a palavra auxílio veio do hebraico Ezer. E esse Ezer significa socorro de Deus.
Então a mulher, ela é simplesmente, minimamente, para ser socorro de Deus na vida daquele homem. Esse auxílio que tantas vezes é conotado, tem uma conotação negativa, ele te dá a responsabilidade de ser socorro de Deus para o homem, socorro de Deus para a humanidade. Nem sei se posso falar isso, mas assim como Nossa Senhora foi, ela é um exemplo. Óbvio que a gente nunca vai alcançar a plenitude de Maria, né, Dayana? Mas se nós não olharmos para o maior, a gente vai olhar para quem, sabe? Uma vez uma pessoa na comunidade me falou que sobre oferta, né? O quanto ofertar a nossa vida? O quanto? Qual a medida? E aí uma pessoa me respondeu assim: eu escolho sempre me tirar como exemplo aquele que se oferta mais, né? Então, quem é aquela que mais se ofertou, que ofertou até o fim? É Maria. Não tem outra, né? Ela é a maior oferta de vida. A oferta tinha sido o terceiro ponto que eu tinha anotado aqui. Então, ela é a que mais se ofertou desde sempre. Era uma jovem, era uma menina. E a gente fala tanto de maturidade quando a gente fala de feminilidade, né? E ela era uma menina, né? E deu a vida por inteiro, se ofertou por inteiro. Então, que ela seja mesmo esse exemplo, esse Ézer, que nós possamos ser também esse Ézer para os nossos esposos, para a humanidade, que a humanidade nos veja e pense, nossa, aquela mulher ali, ela é o auxílio, né? Que não nos menospreze, que não tenha uma conotação negativa ser Ézer, ser o auxílio. Esses dias eu fiz uma pregação num retiro para mulheres, tinham mais de 100 mulheres, eu fiquei encantada, porque eu achei que eu fosse chegar e ia ter meia dúzia. E tinha um mar de mulheres assim, Diana, e as mulheres, a maioria bem mais velhas do que eu, sabe? Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para essas mulheres, sabe? Meu Deus, o que eu vou falar para essas mulheres que têm muito mais experiência, que carregam muito mais vida, que já passaram por muito mais coisas do que eu. E aí eu pensei, eu vou falar dessa tese. Porque na vida, eu já tinha programado mesmo falar, mas na vida inteira a gente precisa ser Eze. Desde solteira, desde que eu nasci até o último minuto ali. Na cruz eu preciso ser Eze. Na vitória eu preciso ser Eze. Nada na nossa vida em que a gente vá passar, seja de tristezas, seja de feridas, seja de tribulações, ou até mesmo as nossas alegrias, as nossas vitórias. Nada que a gente passe na nossa vida será para nós mesmas. Nada, nada. A gente precisa nos ofertar por inteiro e fazer com que a nossa vida seja uma verdadeira oferta. Então, quem é esse nosso exemplo, né? Em plenitude para que a gente olhe, né? É Maria. E aí, Dayana, entrando um pouquinho, saindo um pouco dos pontos e entrando um pouquinho na minha vida, eu falei com meu esposo ontem, eu falei, amor, o tema que eu vou falar é plenitude de Maria. O que eu vou falar de plenitude de Maria? Isso é muito alto para mim, sabe? É muito forte para mim. E aí ele falou assim, fala da sua vida. Fala da sua vida. E eu falei, meu Deus, vou falar da minha vida, né? Porque Maria sempre foi para mim, assim, mesmo sem que eu usasse termo algum, como plenitude, por exemplo, ela sempre foi a mulher que eu devia me inspirar. Eu não fui criada pela minha mãe biológica. Com 3 meses de idade, a minha mãe me doou para as minhas tias, que eram irmãs do meu pai, para a família paterna, né? E fui criada por 2 tias e pela minha avó. E as minhas tias contam que eu cheguei na casa delas num sábado e no domingo, que era final de semana de Nossa Senhora do Amparo, que é a padroeira do bairro, elas já me levaram para as festividades de Nossa Senhora do Amparo, né? Então, Nossa Senhora esteve presente desde ali, né? Na verdade, desde a minha concepção, Nossa Senhora esteve presente, desde a gestação da barriga da minha mãe, Nossa Senhora esteve presente. Uma vez eu estava em um retiro, era um retiro de cura, desde o momento da nossa concepção até os dias atuais, né? E naquele retiro eu vivi um momento. Antes eu era um pouco desacreditada, sabe, Dayana? Eu falava, não, não é possível. Como é que eu vou viver uma cura desde o momento da minha concepção, né? Eu não sei o que aconteceu, não sei como foi. A minha gestação eu também pouco conheço pela circunstância. Na verdade, eu não conhecia nada, né, na época.
pela circunstância de não ter sido criada pela minha mãe biológica, então eu não sabia nada. Falei, como é que eu vou ser curada, né? E em um dado momento desse retiro, houve uma proclamação de uma gestante uma revelação, né? Uma gestante que tinha caído e com essa queda ela tinha tido uma hemorragia muito forte, um sangramento no final da gestação, já com 7 meses de gestação. E ela precisou ficar de repouso, recomendado pelos médicos. E ali a pessoa que proclamava dizia que aquela tinha sido a primeira intervenção de Nossa Senhora na vida daquele bebê. Aquela tinha sido a primeira intervenção. E eu fiquei assim, sentindo no meu coraçãozinho que era eu, aquele bebê naquela barriga, sabe? E eu, mas como pode? Como pode ter esse sentimento de que era eu, né? E aí Deus me deu uma visualização da minha mãe caindo na escada da casa do meu pai, que atualmente era a escada da minha casa. Era a casa onde eu morava, né? Eu me casei e morei nessa casa. Então, eu tive uma visualização da minha mãe caindo grávida naquela escada, mas a proclamação não dizia que era uma escada, né? E quando eu saí desse retiro, eu fui procurar minha mãe. Eu falei, não, eu tenho que entender isso aqui, né? Era eu mesmo. Será que era eu que desde ali da vida da minha mãe já estava sendo tocada e protegida por Maria? E aí eu procurei minha mãe e falei, você precisa vir aqui em casa, eu preciso te perguntar muitas coisas. Essa e outras também que Deus falou nesse retiro, né? E aí eu perguntei para ela, você caiu alguma vez enquanto eu estava grávida? Você caiu alguma vez? Ela falou assim, caí aqui nessa escada. Quando eu tinha 7 meses, tive que ficar de repouso porque eu tive um sangramento muito forte. E eu pensei, meu Deus, eu fiquei tão perplexa aquele dia, sabe? Que a minha mãe me olhava, o que foi, garota? Eu falei assim, não, eu já sabia, né? E aí eu contei pra ela como que foi. E ali tinha sido a primeira vez que Nossa Senhora tinha intervindo a meu favor, né? Que Nossa Senhora realmente me protegeu. Eu falei, meu Deus, eu sou muito amada mesmo, né? Por Maria, eu sou muito amada, porque desde sempre, desde toda a eternidade, ela já tocava ali. Desde a minha mãe, ela já tocava ali. Então, fiquei muito, muito feliz. E uma outra vez também, um outro retiro, sempre experiências assim, numa outra cidade, dessa vez ninguém me conhecia, ninguém sabia da minha história, foi proclamada que uma pessoa que tinha sido criada por parentes, uma mulher que tinha sido criada por parentes, nos seus primeiros passos, foi guiada por Maria. Que essa pessoa tinha, ainda dizia, né, que essa pessoa tinha outras mães ali, né, que não era mãe biológica, que essa pessoa tinha outras mães, mas que no momento dos primeiros passos, quem segurou a mão dela para que ela andasse, caminhasse, desse os primeiros passos foi Maria, foi Nossa Senhora. Ai, meu Deus, né? Meu Deus. O quanto Maria se faz presente, assim, desde sempre na minha vida, né? Hoje sou consagrada a ela também, pelo método de Montfort. E eu vivo, assim, diariamente, Dayana, sabe? Essa presença. Quando eu tô fraca, quando eu tô afastada de Deus. Esses dias eu conversava com a minha formadora, na comunidade, que não tem outra via. Não tem outra via senão Nossa Senhora, quando eu estou afastada da oração, quando eu estou afastada de Deus. É por ela que eu consigo voltar. É através do terço, é através do rosário. Eu acordo cedo, cansada ali, quando estou fraca. E eu penso, eu não vou conseguir rezar, eu não vou conseguir me aproximar de Deus se não for por ela. E aí a primeira oração que eu preciso fazer é o terço. Para que eu retome ali no caminho e possa olhar novamente para Deus, né? Para Jesus, assim, com intimidade que só ela pode nos dar, que só ela pode me dar. Ai, então é isso. Essa partilha, porque tem muitas mulheres, a gente não tinha se atentado a isso, mas hoje eu vejo, tem muitas mulheres, Deus coloca no meu coração, que não foram criadas pelos pais biológicos. E o Senhor colocava no meu coração que essas mulheres hoje estão sendo curadas, estão sendo tocadas, para que possam ser livres, dar o perdão, para que possam olhar para sua história com gratidão e saber que, mesmo se não foi a sua mãe biológica,
talvez esse sentimento de rejeição que estava aí, por mais que você falava, não, mas eu sou muito grato pelas pessoas que me criaram, né, que cuidaram de mim, mas que você possa saber, entender e receber essa cura hoje de que Maria cuidou de você. Foi algo além Amém. das pessoas que Sim. cuidaram, né? Foi muito além. Maria esteve gestando você todo o tempo, cuidando, preparando uma família para te acolher, para te receber, né? E livrando de todas as provações, todas as condenações, né? Essa, essa essa paralelidade que existe entre Eva e Maria, né? Eva veio através de Eva, caímos na tentação do pecado. Mas através de Maria, nós encontramos o caminho da salvação, o caminho da cruz, né? E todas essas pessoas que estão sendo tocadas agora, e como é interessante, porque cada dia é um tema, cada dia Deus realiza a cura. Através do seu testemunho foi muito edificante, foi muito de Deus, tenho plena certeza que, nossa, uma menina tá partilhando aqui que a avó deu veneno para a mãe abortar. E com certeza foi Nossa Senhora que protegeu esse, essa criança, né? Então, que você possa amar e perdoar sua avó por isso, né? Perdoar fez o bloqueio, a graça de conseguir, está, com certeza a graça de conseguir gerar filhos está aí nessa história que muitas vezes a gente pode não estar aceitando, olhar Deixa para a eu vir nossa aqui. história, olhar para a nossa história como olhos de Deus, né? Este é o Emanuel. É, o Emanuel. Gente, que coisa linda. E Nossa Senhora é essa, né? Aquela que zela pela nossa história, que conduz os nossos passos, que nos ensina a caminhar. Não foi só com você que isso aconteceu. Com certeza com todas nós estamos aqui reunidas, as mulheres que estão assistindo esta live, as mulheres que irão assistir ainda. É Maria que nos conduziu até aqui. Eu não tenho dúvidas no meu pós-parto. Por mais que eu me preparei para a gestação, eu tive um tempo de espera e rezei muito pelo dom da maternidade e rezei muito pela minha árvore genealógica que a, estava ali toda a raiz, né, dessa doce espera pela qual eu passei. E também no pós-parto, mesmo rezando, esperando, me preparando, o pós-parto para mim foi um momento muito difícil. E eu não tinha forças, eu não tinha sabedoria, eu não tinha discernimento, eu não sabia o que fazer, como agir, mas vinha uma voz no meu coração e dizia assim: vai para o Santíssimo rezar. Mesmo quando eu estava esgotada fisicamente, eu chamava algumas amigas e falava: vamos no Santíssimo. Nós fizemos 9 dias de 90 salve rainhas no Santíssimo. Eu não tinha força, porque eu falei: gente, eu não estou tendo forças humanas, físicas. O sono é algo que está assim me destruindo. Eu sentia, eu me culpava que eu não estava conseguindo viver a consagração, o abandono em Deus, o abandono em Deus, fazer tudo por amor, né? Que é um dos chamados que nós temos em nossa vida. E eu não conseguia fazer tudo por amor. Parecia que aquele momento estava sendo um fardo da minha vida. Eu falava: eu não aceito viver do pós-parto assim. Só tem uma forma, é rezando, porque eu não consigo. Eu não consigo. Eu vou pedir aquela que conseguiu, aquela que nos dá força. E fisicamente eu dormia 3 horas por dia, 4 horas no máximo, para eu poder ir para adoração. Mas eu ia, porque eu falava: somente em Deus. Somente em Deus eu vou conseguir entender o que é isso, por que eu estou passando por isso, e eu preciso aprender a amar. E naquele momento Deus foi me mudando. Eu fiquei muitos meses, né? Até o 6º mês, eu quase não dormi.
E o sono sempre foi meu ponto fraco, gente. Sempre foi. Eu falo até O meu hoje. também. Cada um tem, né? Porque é a minha fraqueza, fisicamente. E aí eu, me, eu suportava e comecei a voltar a ter o equilíbrio, com paciência, entender aquele. Porque quando a gente está dentro, né, a gente não consegue entender muitas vezes. E os hormônios e tudo mais, aquela mudança de vida. E ao mesmo tempo, eu me preparei para ser mãe e voltar a trabalhar. Mais ou menos, né? Eu achava que eu tinha me preparado. E eu era uma empresária muito bem-sucedida, eu tinha um emprego muito bom e meu esposo também estava desempregado naquele tempo. Então, assim, era uma situação muito difícil, no qual Deus pediu para eu voltar para o lar. E era uma confiança, um abandono total em Deus. Mas era o amor de saber que o que poderia levar meu filho para o céu, a minha filha para o céu, era essa minha doação, essa volta para casa, que foi um verdadeiro exorcismo, gente. Porque se existe alguém que foi criada para trabalhar fora, para ser bem-sucedida, para não depender de homem, fui eu, porque eu vivi a minha vida toda dentro de casa, vendo um matrimônio que era verdadeiro inferno, e que Deus colocou a mão em mim e nos meus irmãos, com sua misericórdia, tenho certeza que Maria cuidou de nós, para que nós não nos desviássemos do caminho de Deus, da vontade de Deus, de ser tementes a Deus. Os meus pais, apesar de terem tão pouco dentro do matrimônio, nos deram o principal, nos deram, que foi amor, educação. A minha mãe, sempre ali naquela máquina de costura, costurando com a gente nos pés dela, dando amor e carinho da forma dela, porque cada um dá amor da forma que acha que ninguém dá aquilo que não tem. A minha mãe deu amor servindo a gente, dando, servindo, trabalhando ali, sempre trabalhando por nós, né? Cuidando das roupinhas. Eu lembro que a gente não tinha condições de comprar as roupas da moda, mas minha mãe lá pegava condicional nas lojas, fazia igualzinho. E a gente ficava feliz. Eu falo assim, era a forma dela amar, né? Muitas vezes eu me culpava, assim, minha mãe não soube dar amor, carinho, minha mãe não pegava no colo, não abraçava, não beijava. Só que minha mãe fez mais, ela amou do jeitinho dela, do jeito que ela teve, né? Que era amor. O meu pai também. O meu pai, mesmo sendo alcoólatra, mesmo ele sempre, toda a vida ele trouxe sustento para casa. Ele nunca deixou nos faltar nada. A gente teve esse exemplo, não levava para a igreja, mas assim, a gente teve esse exemplo, então Deus trabalhou em nós, de ver aquele pai provedor, né? E muitas coisas se desviaram, hoje eles estão separados, não conseguiram, né? É, manter aquele matrimônio, foram muitas as feridas que ficaram nos nossos corações e que Deus vai curando. Mas hoje, eu e os meus irmãos, eu falo para minha mãe, às vezes ela fala assim, ai, por que ter filho? Porque eu falo, mãe, nós somos abertos à vida. E ela fala, mas para que colocar filho no mundo para sofrer? Para que? Para ela, né? Essa é a visão do mundo. Mas eu falo, mãe, você não sofreu, você colocou filhos no mundo, você não gostou de ter irmãos. Eu gosto de ter irmãos, meus filhos. Ontem eu fiz um post, né, onde eu perdi alguns seguidores, mas eu não estou nem aí, eu não estou aqui para agradar o mundo. Eu sempre falo, eu vou falar a verdade. A verdade é o que está na Bíblia, nem a verdade do meu coração, que muitas vezes eu tenho até medo de postar algumas coisas, mas Deus vem e fala. E mesmo assim, através da oração, eu lembro que quando eu era criança, às vezes, Roberta, eu morava muito longe da igreja. E quando eu era já adolescente. E a minha mãe não ia na missa por causa do meu pai, porque ele chegava bêbado, brigava e tal, aquela confusão. E aí, mesmo assim, na catequese, falava que era para ir na missa. E eu catava meus irmãos e ia para a missa. E aí era muito longe, eu ia com chinelo até metade do caminho, eu colocava numa moita, colocava meu sapatinho, a hora que chegava no asfalto e ia. E eu falava, gente do céu, que era Maria que guiava, porque da onde que uma criança vai ter esse discernimento? Sim, era ela, com certeza. Hoje a minha mãe fala, não pode faltar na missa. Quando a gente vai na casa dela, vocês não vão na missa e tal, né? Ela vai na missa, assim, se deixar todos os dias. Glória a Deus. Mas, assim, naquela época era a realidade que a gente vivia. E hoje todos os meus irmãos são de missa, né? Pelo menos a dominical, né?
E assim, eu falo, mãe, é o cuidado de Deus, né? E na verdade foram nossos pais que deram o trabalho. E os filhos não deram, assim. Eu falo, mãe, você não pode falar que filho sofreu, você não sofreu, graças a Deus, olha aí pros 3 filhos. Você tem que louvar e agradecer a Deus. Ela falou, é, realmente. Aí ela parou de falar isso. Mas assim, são as feridas, né? São as feridas, ninguém. Essas feridas dentro da família são terríveis, né? Por isso que, e hoje eu vejo o cuidado de Deus. Eu já estou no meu segundo matrimônio, porque eu fiquei viúva do primeiro, né? E assim, o primeiro matrimônio, eu não queria ter filhos, eu queria cuidar da minha carreira, organizar minha casa, viajar, curtir meu casamento. E quando meu marido faleceu, a primeira coisa que veio na minha cabeça, que doeu na minha alma, foi isso. Foi ter deixado. Porque eu sabia o quanto era importante, ele tinha um sonho de ser pai. E foi um dos poucos sonhos que ele não realizou, apesar de viver tão pouco. E aquilo doeu na minha alma profundamente. E ali Deus já começou a trabalhar na minha conversão. E depois, quando Deus me deu a dádiva de restituir na minha vida, a minha família, que eu nunca imaginei que eu fosse ter a família que eu tenho hoje pela minha história. É Maria que conduz, né? Quando eu estava num momento de depressão, eu não tinha vontade para mim, não tinha vontade nem de tomar banho, nem comer. Eu ia para a missa, mesmo que fosse ali anestesiada, e como eu chorava, como Deus falava comigo, porque era Maria que me conduzia, né? Esse colo de mãe, por mais que as nossas realidades nos ferem, essa mãe, ela nos gera. E eu estou fazendo agora, né? É um cuidado de Deus, só partilhando os 9 meses com Maria, nós estamos aí no último mês de gestação. E este ano, Deus pediu para que nós não rezássemos por nada, que nós pedíssemos a graça de sermos gerados e geradas no ventre de Maria, pedindo uma vida nova no Espírito Santo. E se você pegar as minhas primeiras postagens agora, assim, você vê o que Deus fez de dentro para fora em mim, porque eu sou um reflexo daquilo que Deus nos chamou, né? Eu sou um reflexo daquilo que Deus nos chamou e está fazendo em todos nós que estamos rezando junto. E eu me impressionei com a fidelidade das pessoas. Como as pessoas têm sido fiéis, têm rezado, né? E muitas vezes que eu tenho vontade, eu jamais imaginei que eu ia ficar 9 meses, todas as segundas-feiras aqui fazendo live ao vivo, em meio a um pós-parto e outra gestação emendada, né? Que maravilha. E toda essa adaptação do lar. Eu falo, é Maria que me conduz. Porque se nós olharmos para a nossa história, tem muitas coisas, né? Tem muitas coisas, muitas escolhas, muitas coisas que poderiam ter nos feito traçar um caminho diferente. Aí nós nos perguntamos, o que nos fez chegar até aqui e ir mais longe? E quando a gente olha para os nossos sonhos, os nossos projetos, que é o ter família, que hoje em dia é muito difícil, né? Você ser família, você pregar para a família e para mulheres é o combate, um dos maiores combates hoje. É muito difícil. Tem dia que, como você, eu vou para retiro de mulheres, eu olho para aquela mulherada, eu falo, Jesus, só por Nossa Senhora, o que eu vou falar aqui para essas mulheres? É muito difícil, né? É muito difícil, só que e nós sabemos que é um combate entre o céu e o inferno quando nós vamos pregar para mulheres. Que o demônio fica furioso, que o inferno treme. Quando vai fazer essa novena, ontem falando com a Jaqueline, eu fui gravar um áudio, minha filha virou o aromatizador de ambiente. Quando eu vi, ela estava com a pele toda manchada, queimou. Eu falei, Jesus! E agora? Eu fui correndo, dei banho, comecei a rezar o terço, comecei a rezar, pedi a Virgem Maria, o anjo da guarda, passei umas pomadas que eu tinha aqui em casa. Falei, agora, o que eu vou passar? O que eu vou fazer? Coloquei para dormir. Pronto. Acordou, não tinha nada. Eu falei, obrigada. Obrigada. É Nossa Senhora que cuida dessas crianças, porque, meu Deus. Quando eu estou fazendo novenas como essa, eu fico em oração 24 horas. Eu nem mal saio de casa, porque são provações, porque eu sei que o inferno treme. O inferno treme porque onde a mulher se levanta, a casa é alicerçada sobre a rocha.
Eu E é isso, acredito demais. e é isso que eu gostaria, eu e a Roberta, assim, é que nós gostaríamos de deixar para vocês. Ser como Maria, se espelhar nessa mulher. Muitas vezes nós não aceitamos as nossas lutas, mas nós devemos olhar com aquele olhar que cura, né? Aquele olhar de mãe, aquele olhar de filha, aquele olhar de cristã para nossas vidas. Não ficar assim, se vitimizando, mas ter autoridade e ousadia de se levantar todos os dias no silêncio e na oração. Essa submissão que o mundo prega que é ruim, não, é maravilhosa. Quando nós vamos nos desprendendo das coisas do mundo, quando nós vamos encontrando a nossa verdadeira essência, ser aquilo que Deus criou para nós sermos, aceitando o nosso chamado dentro da nossa casa, na sociedade, dentro da missão que Deus nos confiou no mundo, né? Porque todas nós também temos uma missão fora de casa, é ser como esta mulher e é pedir a graça dela conduzir os nossos passos. É você pedir a graça de gerar esse filho que você tanto está esperando ou que já está gestando no ventre de Maria, para ter uma vida nova, uma nova história, independente da sua história até aqui. Amém? Amém. Amém. Como a Roberta contou, né? Que história linda. E quantas mulheres aqui que nós não sabemos que foram criadas, né? Não foram É criadas verdade, eu vi vários comentários aqui, né? Esses dias profetas. a gente estava assistindo aquele filme Coringa, né? Coringa. E todo mundo está comentando bastante do filme. Que o rapaz acaba fazendo muitas consequências ruins por ter tido uma vida difícil, né? E aí eu e meu esposo falamos, nossa, mas não é determinante, né? O que a gente passa não é determinante, não pode ser determinante na nossa vida. Se a gente olhar para a vida dos santos também, né, Dayana? Passaram por tantas coisas, e se eles fossem permitir que fosse determinante cada fato ali, cada dificuldade que eles tivessem vivido, não seriam santos, né? Nós não estaríamos aqui hoje pedindo a intercessão deles. Então, tudo que eu vivi, tudo que as mulheres que comentaram aqui, tudo que vocês viveram, não pode ser determinante na sua vida, porque Deus deve ser o centro das suas vidas e só Deus pode determinar a sua vida, só Deus. Nenhuma história, nenhum trauma, nenhum passado, que nada disso te condene. Só Deus pode determinar a sua vida. Amém. E é com essa frase que nós iremos fazer a nossa oração, pedindo a intercessão de Nossa Senhora do Bom Parto pela nossa gestação. Ó quem codou. Cocodô, quem Ah, codou. outro bebê aí? Ai, que delícia de bochecha, gente. A sua Luísa Aparecida. Ah, Eu sou a Luísa Aparecida. Oi, gente. princesa. Ai, Pedindo a intercessão de Nossa Senhora do Bom Parto, para selar toda a nossa vida, a nossa história, o nosso ventre, né? A nossa essência, como a Roberta dizia, que nós temos 3 chaves aí para ser ligadas neste dia de hoje, né? Que é o silêncio, são a e a submissão, oferta. sim, E a oferta. e a oferta. Oferta de vida. Oferta de vida, que lindo isso. Maria conhece todas as nossas necessidades, mágoas, tristezas, misérias e esperanças. Interessa-se por cada um de seus filhos. Roga por cada um com tanto ardor como se não tivesse outro. Serva de Deus, Madre Maria José de Jesus. Ó Maria Santíssima, vós, por um privilégio especial de Deus, fostes isenta da mancha do pecado original. E devido a este privilégio, não sofrestes os incômodos da maternidade, nem ao tempo da gravidez, nem ao parto, mas compreendeis perfeitamente as angústias e aflições das pobres mães que esperam um filho
especialmente nas incertezas do insucesso ou sucesso do parto. Isso você conhece muito bem, né? Olhai para nós, vossa serva, que na aproximação do parto sofre angústias e incertezas. Dai-me a graça de ter um parto feliz, fazer que meu bebê nasça com saúde, forte e perfeito. Eu vos prometo orientar meu filho sempre pelo caminho certo. O caminho que o vosso Filho Jesus traçou para todos os homens, o caminho do bem. Virgem Mãe do Menino Jesus, agora me sinto mais calma e mais tranquila, porque já sinto a vossa maternal proteção. Nossa Senhora do Bom Parto, rogai por todas as gestantes e todas as mulheres que estão esperando a graça da gestação. Nossa Senhora coloca no meu coração que todas essas mulheres que não foram, hoje Deus trabalhou no coração delas, criadas pelas mães biológicas, Nossa Senhora já está gestando estes filhos no ventre dela e no tempo de Deus irá mandar. Que você tome posse e agradeça a Deus por esta gestação que você vai receber. Sim, fique na paz. Amém. Louvado seja Deus quem nos uniu. Muito obrigada, amei te conhecer. Você é maravilhosa, hein? Amém Reflete na também. que Ah, que honra. possamos estar, né? Luiz, olha a É. tia, que linda essa tia. Oh, Tô meu. sorrindo ainda. Obrigada, Dayana. Foi uma alegria, viu? Muito obrigada. Ah, tô falando bebê. Oh, Bebê, bebê, bebê. bebê, bebê. Quer pegar o bebê? Então, louvado seja Deus quem nos uniu. Estivemos reunidas e permaneceremos unidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Possam assistir 24 horas aqui no Instagram e vou tentar postar no meu canal do YouTube, Dayana Zanovella, tá bom? Tchau, Roberta. Amém. Fiquem Fogo com alto Deus. aí na sua Tchau, missão, na tchau. sua Deus família. abençoe. Amém. Shalom. Shalom. Tchau, tchau.